pai foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica. Meu pai ali perdendo os movimentos da perna, do braço, a voz já não saía mais. Quando eu recebi o diagnóstico, você tem uma doença degenerativa. Meu pai olhou para mim, o que é degenerativo? O município de São José dos Campos, hoje, ele não dispõe de uma secretaria da pessoa com deficiência, como alguns municípios. Então, dentro da Secretaria do Apoio Social, qual eu faço parte, a gente tem 5 políticas especiais. Idoso, pessoa com deficiência, igualdade racial, políticas sobre drogas e mulheres. A gente tem o RIA, né? A Rede de Inclusão do Autista no município. É uma coisa que não existia antes, mas tornou-se necessário. Cada secretaria, com o seu responsável, se reúne quinzenalmente para falar sobre autismo. A carteirinha do município, ela é mais antiga ainda do que a do estado, né? Desde 2021, o município emite a CIP-TEA. Essa carteirinha, ela foi emitida conforme uma lei federal, Lei Romeu Mion, de 2020. Então, ela é um documento federal e já é emitido há 3 anos. Por que é importante a carteirinha? O Estado também está emitindo essa carteirinha. Por que o Estado está fazendo? É a mesma coisa? Então, Jordana, é um prazer ter você aqui como convidada, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. E por que você não se apresenta? Fala um pouco sobre você, sua trajetória. Eu que agradeço. É uma honra participar de momentos como esse, de grande importância, e que vai de encontro em tudo que a gente trabalha durante todos os dias aqui na Prefeitura de São José, né? Falando um pouquinho daí da experiência, de como eu vim parar aí num cargo que hoje, para mim, é de extrema importância. Falar de pessoa com deficiência, para mim, isso corre na veia, né? E as pessoas falam, poxa, você é formada em administração, o que você está fazendo lá? Então, assim, eu conheci, assim, na verdade, as portas se abriram para mim quando meu pai foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica, e eu precisei comprar uma cadeira de rodas. E, nesse movimento, eu tinha pedido demissão, eu trabalhava, mas eu abri mão, porque é uma doença, na verdade, degenerativa e é comprometedora. Então, a pessoa vai perdendo aos poucos aí a mobilidade, porém, vendo tudo isso, porque ali o intelecto fica conservado, então ela percebe toda essa perda, porém, entendendo tudo que está acontecendo, e fica mais difícil, né? Então, nessa busca de algum recurso que desse qualidade de vida, a gente foi buscar uma cadeira de rodas, e aí foi quando eu conheci uma clínica que vendia as cadeiras, que era recém-aberta, e cheguei e comecei a perguntar, né? E o tratamento com meu pai ali perdendo os movimentos da perna, do braço, a voz já não saía mais. E ele acreditava muito no que eu falava, então tudo era assim. O que o médico falou? O médico acabava de falar para ele, ele olhava para mim, o que ele falou? E, às vezes, quando eu recebi o diagnóstico, você tem uma doença degenerativa, meu pai olhou para mim, o que é degenerativo? E aí eu assim, pai, ele disse que os neurônios não estão funcionando muito bem. Se meu pai não pagasse a conta de água e luz antes de vencer, ele já não dormia. Imagina eu falar, olha... Que situação. Que situação. E a gente foi buscar essa cadeira num lugar. Aí eu fui atendida pelo proprietário da empresa, extremamente atencioso, né? Eu lembro que eu cheguei lá de qualquer jeito. Eu falo isso, gente, porque a gente ser respeitado, independente da circunstância, é extremamente importante. Então, eu estava de chinelo, de qualquer jeito, assim, não fui... né, em uma clínica bonita, numa região nobre aqui de São José. Cheguei e fui atendida muito bem. E aí, eu lidando com meu pai, a gente comprou a cadeira, essa pessoa fez a medição na minha casa, e todo o respeito em relação ao meu pai, e eu sempre tratando meu pai como a gente vive hoje, o resto é só detalhe. Então, eu não quero comer, vai comer, senão eu vou fazer cócegas. Então, ele comia. Não, vai sentar aí, porque, assim, se não for assim, eu não vou deixar você ver filme da tarde. Então, eu sempre brinquei muito, eu sempre tentei viver da melhor forma tudo que eu podia, e isso acabou chamando a atenção. E aí, o proprietário dessa empresa olhou para mim e falou assim, véi, você trabalha com o quê? Eu falei assim, olha, eu sou formada em administração de empresa, eu trabalhava no Compras Internacional, numa outra empresa. Ele, você não quer trabalhar aqui, não? Acabei de abrir. E aí, a vida ela vai nos dando sustos. Meu pai foi debilitando a ponto que eu não conseguia mais cuidar. E meu esposo foi mandado embora do emprego, tinha sido demitido, e eu precisei trabalhar. Porque daí meu esposo conseguia cuidar do meu pai. Meu esposo pegava no colo, dava banho, né? E eu já não conseguia fazer isso. E eu comecei a trabalhar. E foi aí que abriu um outro cenário para mim, né? Da pessoa com deficiência. E ali, nessa loja, ela era específica, ela vendia produtos ortopédicos, cadeira de rodas, mas ela tinha a questão da amputação, ela fazia próteses. Então, todo mundo que chegava ali, ela chegava amputada, ou por idoso, quando perde uma amputação. E ali eu entendi que, quando a pessoa chegava naquela porta, ela tinha que sair dali melhor. Porque
Poxa, como que você amputou? Então, para você entender a história, você resgatava uma parte ruim. Mas espera aí, você entrou aqui para sair melhor. O que a gente pode ajudar? Então, tinha vários cenários financeiros, né? Quem conseguia comprar uma prótese de maior qualidade, uma cadeira de rodas melhor. Porém, a gente sempre tentou ver opções para que aquela pessoa conseguisse, de alguma forma, sair dali melhor, diante da condição. Então, eu comecei a lidar com as pessoas dessa forma. Então, aí, com esse olhar, né, de fazer da vida da pessoa melhor, ela entrou ali. A minha função como uma pessoa que oferta algum tipo de serviço, né, é sempre fazer que a pessoa queira voltar ou, né, e queira se sentir melhor. E foi baseado nisso que eu acabei recebendo a proposta do município para poder assumir a assessoria de políticas para pessoa com deficiência. E foi dessa forma que eu sentei nessa cadeira. E foi aí que tudo começou. E foi aí que tudo... Na verdade, tudo começou quando eu recebi o meu pai, que era extremamente ativo, do nada. Não levanta o braço. Mas o que aconteceu? Sei lá. E, de repente, o outro braço. E aí, aquilo começou a ficar estranho. Meu pai fazia rapel, meu pai fazia trilha. Eu não dava conta. Meu pai tinha 70 anos, eu não dava conta de andar do lado dele. E eu entendia que ele olhava para mim e falava assim... O que aconteceu? Eu entendi que eu era alguém que tinha que impulsionar ele para frente. Estava na minha mão. E essa é a função das pessoas que surgem nas nossas vidas. Eu tenho a opção de fazer bem ou fazer mal para as pessoas. E aí foi com esse olhar que a gente começou a trabalhar dentro da prefeitura também. Quando ali eu aceitei aí a oportunidade aí de trabalhar na assessoria de políticas. E dessa forma, daí eu aceitei o desafio da assessoria de políticas para a pessoa com deficiência. A gente sabe que cada um tem um jeitinho de trabalhar, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi. Falei, poxa, antes eu tinha um papel na vida de uma parcela de pessoas. De repente, eu estava diante de um município. Aí eu falei, eita, e como é que a gente vai fazer isso ser diferente, né? E aí, a assessoria de políticas para a pessoa com deficiência, ela tem aí como função aí articulação entre secretarias. A gente tem cada secretaria dentro do município executando da melhor forma o seu trabalho, seja saúde, educação, esporte, o social, né? E a assessoria ela fica nessa articulação, tentando ali ver alguma coisa que uma secretaria contribua com a outra e também vindo a garantir alguns direitos que não estão previstos especificamente em uma secretaria. Né? A gente vai falar aí depois um pouquinho sobre a carteirinha do autista, por exemplo. Ela não seria uma obrigação de uma secretaria específica, mas é um direito que precisa ser garantido. Então, é um dos documentos que a gente emite, né? Então, a assessoria ela vem aí com essa ideia de garantia de direitos, qualidade de vida, não só da pessoa com deficiência, mas das suas famílias. E com o diferencial da escuta, né? Tudo é construído com pessoas com deficiência. Perfeito. Nossa, que história, hein? Toda essa história deve ter sido difícil passar por isso. Imagino, poxa, seu pai teve uma doença super rara, doença do Stephen Hawking, e emocionalmente difícil passar por isso, e você terminou. Eu só queria puxar o gatilho de lá, do momento em que você recebeu a proposta para trabalhar na prefeitura até agora. Como é que foi a sua trajetória? Como é que você aprendeu? De que forma você evoluiu com o trabalho? Eu acho que eu aprendi e aprendo todos os dias, né? Como cada um eu acho que eu nunca sou a mesma. Cada história que eu escuto, a gente sabe que a pessoa com deficiência nenhuma é igual a outra. A gente tem a questão da individualidade dependente da deficiência, né? Então, não existe regra, não existe acolhimento igual, né? A gente escuta ou que é bom para um que é para o outro. Então, a construção com as pessoas ela é de extrema importância. É isso que eu procuro. Então, todo dia eu aprendo, todo dia eu entendo que, a partir do momento que eu compartilho com alguém que não sabe, que ele vem para o meu time. Vem para o meu time de que é só por hoje. Amanhã a gente vai aprender mais, depois mais. E a gente nunca vai se tornar perfeito, porque cada um tem uma particularidade, mas eu penso que a gente trabalha um pouquinho antes, né? Aquela empatia, o clichê de redes sociais, vamos falar assim, que é de eu me coloco no lugar da outra pessoa. Mas eu acho que não é sobre isso, porque eu nunca vou saber o que é ser um autista, né? Na verdade, eu acho que a empatia é eu respeitar o que você, autista, me fala. Eu respeitar que para você não é bom, então eu vou fazer, porque para mim, eu nunca vou saber como é. Mas eu respeito o que é bom para você, o que não é.
respeita a condição daquela família, de uma pessoa com deficiência, né? Então, essa empatia do respeitar o outro, de respeitar o que é bom para o outro. E é o que a gente não pratica, porque às vezes a gente se perde no que é bom só para a gente. Né? E aí eu falo, me colocando no seu lugar, não, eu nunca vou saber. Nunca vou saber o que é mãe de autista, ou mãe de um cego, né? De uma pessoa surda, qual a dificuldade. Mas quando uma pessoa surda fala para mim, eu não consigo passar em consulta, eu tenho que levar alguém. Poxa, mas eu, que sou ouvinte, eu consigo ir na consulta, mas ele tem o mesmo direito que eu. E por que ele não consegue? Então, peraí, eu tenho que respeitar o que ele me traz, mesmo que para mim pareça super normal. Né? Então, é sobre esse respeito aí que eu acho que a gente aprende todos os dias. E eu acho que esse é o diferencial. E se você quiser fazer a diferença, se você quiser causar algum impacto, você tem que saber o que está acontecendo. Exatamente. Você tem que ouvir, né? Então, é muito importante isso que você falou, realmente. Mas não ficou muito claro para mim o que é, na prática, ser um funcionário da assessoria da pessoa com deficiência. Eu não entendi também a diferença entre assessoria e secretaria. Você poderia esclarecer um pouco mais? O município de São José dos Campos, hoje, ele não dispõe de uma secretaria da pessoa com deficiência, como alguns municípios, né? Então, dentro da Secretaria do Apoio Social, qual eu faço parte, a gente tem 5 políticas especiais, né? Que, na verdade, é um olhar específico para essas causas, que é idoso, pessoa com deficiência, igualdade racial, políticas sobre drogas e mulheres. Então, são pautas que necessitam desse cuidado um pouco mais, né? E a gente caminha aí para futuramente ter uma secretaria, né? Então, a função da secretaria, dessa assessoria, é justamente essa articulação, garantia desses direitos que ficam descobertos, porque hoje, na estrutura do município, cada secretaria desempenha, na sua função específica, a garantia daquele direito. Então, saúde com saúde, educação, esporte. Mas existem algumas coisas que não é obrigação de cada uma, Sim. né? E aí a assessoria ela vem dando esse suporte, ela vem com essa escuta, ela articula entre secretarias, ela articula entre empresas privadas do município, a provocação da comunidade, da população em relação à causa. Ela vem com um trabalho amplo, como se fosse para dar todo o suporte diante de tantas coisas que são feitas especificamente pelas próprias secretarias específicas. Entendi. Então, mesmo que não seja de uma estrutura centralizada, que nem uma secretaria, você continua garantindo o direito. Continua garantindo. E mesmo que não seja só de uma secretaria, exatamente. Que nem você falou da carteirinha, né? Sim, na verdade, algumas coisas, ela sempre em parceiro, é aquilo. Eu não conseguiria estar aqui se não estivesse aqui com você. Né? Então, eu sou saúde, mas eu presto um serviço, mas eu preciso da divulgação do serviço na rede. Então, se alguém vai na escola e precisa falar, mas onde que eu vou na saúde? Então, essa conexão, ela tem que existir em todos os aspectos. Então, a assessoria ela vem numa ligação, ela acaba articulando. Nós vamos falar hoje aqui especificamente do autismo, mas existem vários outros tipos de ações, né? E durante a nossa conversa, você vai entender um pouquinho como é importante essa articulação. Como a gente tem o RIA, né? Que é a Rede de Inclusão do Autista no município, que veio só para somar. E é uma coisa que não existia antes, mas tornou-se necessário. E essa aproximação diante do autismo, ela só puxou a fila de todas as deficiências. Então, hoje a gente entende que reuniões entre as secretarias, independente do tema, elas são importantes. Porque, às vezes, você fica tão segmentado, eu sou só a saúde, eu sou só a educação. E eu esqueço que a educação ela pode conversar com a saúde, ela pode conversar com o esporte, e juntos a gente constrói. Então, a assessoria ela fica nessa articulação entre secretarias, né, com essa ponte, porque a gente acaba tendo uma escuta grande dos munícipes também. Então, às vezes, diante de uma informação que a gente recebe, a gente articula lá com a saúde. Olha, deram uma sugestão das pessoas com autismo, por exemplo, serem atendidas quando for fazer exame de sangue, num horário específico, para não ter espera, por exemplo. Mas é uma coisa que não aconteceu. Você entende que, num fluxo normal, você faria uma entrada... entrou a pessoa com deficiência, mas é uma pessoa com deficiência na cadeira de rodas e é um autista. Como que a gente consegue? Então, são pequenas coisas que, quando a gente articula, nossa, muda a vida do outro de um jeito que eu nem entenderia. Porque eu tenho que respeitar a condição do outro. Lembra que eu te falei? Sim. Eu nunca vou saber como a não ser que eu passe por aquilo. Então, tudo que a família traz, o que a pessoa traz, é construção para a gente.
E essa rede, esse movimento aí que a assessoria articula, participa, é como se fosse isso. São detalhes que, às vezes, é tão pequeno para a gente que a gente na rotina não vê, mas que faz uma diferença imensa ali no munícipe, na vida do munícipe. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso seria o RIA. O RIA, para falar um pouco mais especificamente, vamos lá. O RIA, Rede de Inclusão do Autista, é Sim. o quê? Como que ele surgiu? Diante das demandas, a gente sabe que hoje o número de autistas ele aumentou, não por uma questão, nossa, tem mais autista que está acontecendo, mas hoje a medicina ela avança e o laudo ele sai um pouco mais rápido, mais preciso, né? E a gente consegue, com isso, avançar aí na questão de garantia de direitos, né? Uhum. E diante desse movimento que nos últimos 3, 4 anos, onde o número de autistas aumentou, aí o município precisava se preparar para isso, e cada secretaria correndo ali para garantir, a gente entendeu que a formação de uma rede, que é o quê? Cada secretaria com o seu responsável ali, a gente traz a referência da pessoa com deficiência de cada secretaria, a gente se reúne quinzenalmente para falar sobre autismo. E o que é falado lá? É sobre novos projetos, é sobre articulações, é sobre essa questão que eu acabei de te dizer. Poxa, saúde, não dá para a gente tentar conciliar essa atividade com as famílias junto com uma atividade esportiva? Poxa, legal, a gente não pensou nisso. Gente, eu estou com vaga aqui, mas tem alguém aí precisando de alguma coisa? Tem como na UBS vocês tentarem ver quando surgir autista para encaminhar para o esporte em tal segmento? Porque, às vezes, você está tão no seu departamento que você não sabe o que o outro faz. E essas reuniões são provocativas, né? Você vai construir, vai provocar melhorias, novas ideias, casos pontuais que precisam de um olhar mais específico. Por exemplo, eu tenho um aluno na educação que está tendo muitas crises durante a aula. Ali, automaticamente, a saúde já consegue falar, poxa, mas eu estou verificando aqui, ele está aguardando o psiquiatra, mas diante das crises, vamos ver o que a gente consegue fazer. Está pegando medicamento, não está tendo dificuldade. Então, é uma rede, de fato, da prefeitura que se reúne de 15 em 15 dias para falar sobre autismo. Então, diferente hoje, a gente não tinha isso nas outras deficiências, mas que o autismo acabou puxando O autismo encabeçou muita coisa. E o autismo na questão da pessoa com deficiência, ele promoveu um avanço aí. Pois tem uma força muito grande, porque é um movimento, né? E as famílias são bem participativas, Bastante. Diante da dificuldade que a gente sabe, né? De todos os aspectos, mas que está servindo aí para a construção de políticas públicas para a pessoa com deficiência, né? Serviu aí de um impulsionamento aí de novas políticas, novas formas de agir, né? E o RIA ele funciona dessa forma, esse olhar específico, esse cuidado diante de cada representante, de cada referência, para que a gente consiga aí garantir da melhor forma o direito e a qualidade de vida dessas pessoas. Muito bom essa abordagem holística e integrada, né? Porque eu tenho a impressão de que quando você fala de secretarias distintas, é que nem você falou, você compartimentaliza demais. E aí você acaba subestimando a diferença entre elas e superestimando a semelhança. Então, quando você coloca uma rede integrativa, não só entre as secretarias, mas entre os serviços também, você acaba neutralizando um pouco desse efeito e tornando o cuidado mais integral, mais amplo. Sim. Isso é muito importante. A RIA, quanto tempo a prefeitura tem trabalhado nela? O RIA, ele vem... A RIA, né? A Rede de Inclusão. Ela vem desde 2021 aí, com esse movimento. Como tudo, passou por aperfeiçoamentos, por novos olhares. A gente aprendeu, poxa, peraí, isso pode ser muito mais do que a gente está fazendo. Então, ela já vem aí desde o movimento quando a gente começou, de fato, a falar muito de autismo, seja através de campanha, através de novas políticas públicas, a saúde buscando os melhores tratamentos, a educação se preparando ali para receber um aluno e ofertar para ele o que melhor desenvolvimento na questão do ensino, né? Então, ele vem aí há 3 anos, aproximadamente, fazendo esse movimento em conjunto com as secretarias e todo mundo, por exemplo, quando a gente vai verificar uma nova... Poxa, saiu uma coisa bacana em determinado município. Poxa, o RIA vai visitar, todo mundo, os representantes vão lá, independente se é educação, se é saúde, porque sempre alguém tem alguma coisa para contribuir. Às vezes você está tão focado naquilo que talvez você não pensaria naquilo, mas às vezes o cara do esporte fala, mas e se a gente fizesse isso junto? Poxa, que legal, não imaginei e tal. Então, é muito saudável. E é de lá que eu garanto para você que saem as melhores ideias, porque todos juntos. Quando a gente pensa separado é uma coisa, mas quando você compartilha, aí a coisa tem
Entendesse, aí ia ficar bem melhor. E a ideia é essa mesma, é inserir o autista no município de forma que ele participe de tudo que ele pode usufruir. Então, por exemplo, eu tenho um autista que está com dificuldade no contraturno, por exemplo, a escola. Aí a pessoa do esporte fala, poxa, mas eu tenho estimulação global aqui. Por que a gente não insere? Olha, eu não sabia, vamos ver isso daí. Ou, às vezes, tem oficinas culturais, que a gente tem parceria aí com a Fundação Cassiano Ricardo. Muitas oficinas que o autista pode participar no contraturno, mas se você não conversar, você não vai saber o que tem detalhadamente. Às vezes você tem um caso específico de alguém que está buscando esporte, mas tem basquete, tem natação, mas e se não tiver turma? Mas aí tem uma adaptação, tem essa oportunidade de passar para ver se consegue participar junto com as outras pessoas. Né? Então, às vezes, não tem uma turma específica para a pessoa com deficiência, mas ele consegue participar. Ele então, tem sempre, a oportunidade. Sempre com esse olhar de incluí-los aonde é possível. E aí, com isso, vão surgindo novas modalidades de esporte, né? Novas oportunidades. Poxa, então, lá no atendimento da saúde, e se a gente fizer isso com as famílias? Porque no esporte está fazendo assim com as famílias. Nossa, que legal, a gente nunca fez isso aqui. Vamos tentar. Então, uma secretaria acaba motivando a outra com as pequenas coisas, que são muita coisa, né? É isso que acontece. Muito bom. Jordana, eu inclusive anotei aqui nos tópicos que eu fiz para a nossa conversa, o I do RIA em caixa alta. Inclusão. O que você tem a dizer sobre inclusão? Então, todo e qualquer movimento que a gente realiza é com a visão da inclusão, né? A gente fala sobre inclusão de uma forma muito ampla. Mas, por exemplo, uma das atividades principais da assessoria é a promoção de campanhas de conscientização. E por quê? Né? Porque não adianta nada a gente ter um centro maravilhoso que atenda pessoas com deficiência. Vamos falar no macro agora, da pessoa com deficiência, né? Se do outro lado da rua não for respeitado como uma pessoa com deficiência. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado da rua não sabe, né? E aí gera uma indignação na pessoa com deficiência. Fala, poxa, como é que ele me respeita? Sim, Mas frequentemente. às vezes é uma ignorância de não saber. E a gente entende que um dos principais viés aí é fazer com que a população entenda e respeite porque entende, não porque vai ser penalizado se não respeitar. Né? Então, aí, para a questão da campanha do autismo, por exemplo, ela se iniciou onde? Onde que seria um lugar que você começaria uma campanha de conscientização? Na escola. Não foi. Foi onde? No comércio. No comércio? Por quê? A gente tinha saído com a carteirinha do autista e eu falei, poxa, onde é que a gente quer ser respeitado? Qual a maior dificuldade de uma pessoa com autismo? Em respeitar o atendimento prioritário. Por quê? Porque muitas vezes não é aparente. Se eu não tiver em meio a uma crise, né? Às vezes quem não entende vai falar, não, ele está tranquilo ali. Porque... Não, quem vai dizer que... Aí você pergunta assim, você quer que ele entre numa crise para você poder deixar ele passar na frente para garantir um direito? E aí a gente começou uma abordagem super divertida para mim. Sabe aquele cartaz de atendimento prioritário que tem nas lojas? Sim. Aquilo lá é obrigado ter aquilo no local de fácil visualização. Aquilo é obrigado. Se o PROCON visita essa loja e não tem, ela pode ser multada. E foi baseado nisso que eu comecei o movimento. Eu fui, pedi para revisar a placa e a gente começou a passar nos comércios. Eu falei, poxa, quantas pessoas eu vou atingir? Eu vou atingir o vendedor, mas que tem uma família, que vai atender pessoas. Eu falei assim, e ele vai me ouvir. Por quê? Porque ele achava, quando eu adentrava a loja, ele achava que eu ia multá-lo. Minha primeira pergunta era assim, onde fica seu cartaz de atendimento prioritário? Nossa, moça, estava ali. Caiu, mas espera aí, eu vou pegar. E aí aquele desespero. Todo mundo, meu Deus do céu, ela vai multar, porque o crachá da prefeitura, né? Aí eu falava, não, fica calma, a gente está vindo aqui hoje, tem um novo. Aí, como a minha primeira abordagem, a pessoa se sentia coagido, tipo, ai... Tremeu a base já. Eles me ouviam perfeitamente depois, quando passava o susto, que eu não ia notificar, não ia nada disso, né? Eu trouxe um novo, vamos colar? Vamos, onde é que fica fácil para a pessoa enxergar? Aí, nisso, ela via, aí eu falava assim, você conhece esse símbolo? Porque o símbolo do autismo teve a necessidade de estar separado ali, né? Porque a gente sabe que o símbolo da pessoa com deficiência é aquela pessoa, simbolicamente, numa cadeira de rodas. Sim. Isso é um símbolo universal, que representa todas as deficiências. Não é exclusivamente uma pessoa na cadeira de rodas, né? Mas não é todo mundo que sabe disso. Então, às vezes, você vê uma vaga demarcada com aquele símbolo, você acha que é para quem usa cadeira de rodas.
Você, na ignorância, você Naturalmente, não sabe. o símbolo E quem representa... que vai contar para você que Pois não é. né? Então, aí esse movimento veio, aí ali a gente falava de autismo. Aproveitando, essa aqui é a carteirinha do autista. Aí a gente mostrava a carteirinha. Ela é prevista. Você conhece o Romeu Mion? Ah, então, a lei leva o nome dele. Ah, conheço, do Marcos Mion. Nossa, menina, eu conheci um autista. Ai, minha vizinha é autista. E por aí a gente foi de forma saudável, fazendo que as pessoas respeitassem, porque entendiam o que era. Você sabe como que é difícil? Vou deixar aqui para você ver aqui, eu deixava um flyerzinho. O que pode, como que são as características. Às vezes você fala, ai, menina, eu acho que meu filho é autista. E ali desencadeava uma conversa. Nossa, no shopping, teve uma vez que uma menina chorou tanto porque ela disse que estava sem rumo e, de repente, eu apareci com essa pauta e ela sabia que ela precisava ouvir aquilo, porque o filho dela era autista e ela não queria aceitar. E aí, depois, essa menina me ligou ainda para falar, menina, você mudou a minha vida. Mas era uma simples campanha, né? Então, a gente, com essa abordagem, as pessoas me recebiam, acolhiam a ideia. Então, foram mais de 1.500 comércios visitados. Então, foram todos os shoppings, o calçadão. Mais de 1.500? Nesses 3 Isso anos. É muita coisa. São Francisco Xavier, né, que é município. As principais avenidas, Avenida Andrômeda, né, Avenida do lado JK. A gente fez os principais pontos. E aí iniciou-se a campanha, né, em locais que eu sei que iam ter multiplicadores. Certo. Porque eu poderia estar panfletando o calçadão. Você passasse lá, o que você ia fazer? Toma um papel, você ia passar, você está no horário de almoço, no primeiro lixinho que você vê, você desova o papel. Ai, não conheço autista. O que é autista? Nem sei o que é. Mas, a partir do momento que eu parei e você me olhou, a gente conversou sobre isso. Então, se sentar um autista do seu lado no ônibus, você vai entender a partir de agora. Então, você se torna um multiplicador. Ou quando você sentar perto de alguém e falar, a menina foi lá falar de uma carteirinha. Nossa, eu descobri que meu filho é autista. Olha, passou uma moça na loja falando que tem uma carteirinha. Mas, para isso, as pessoas precisavam aceitar a informação. E aí foi a forma que a gente iniciou a campanha. Depois disso, né, N situações aconteceram. E aí a gente acabou tendo parceiros, né? E surgiram novos horizontes em relação a uma simples campanha, né? Começou-se a falar de autismo de um outro jeito aqui. Ou começaram a ver a procura. Por exemplo, quando eu fiz uma visitação em um dos shoppings, a pessoa do shopping, que eu falo sempre, que eu primeiro apresento para a gerência do shopping, o movimento que vai ser feito dentro do estabelecimento e tal. Ela assim, menina, apresentaram um projeto aqui e eu nunca tinha visto por esse olhar. Poxa, vamos fazer o projeto. Agora eu entendi. Olha para você ver até onde vai. Porque nunca ninguém parou e falou para mim desse jeito. Então, um panfleto não ia fazer isso, né? Exatamente. E, às vezes, você vai buscar informação se você precisar da informação. Mas se não é aquilo que eu acabei de falando. Eu vou só resolver o que é bom para mim, mas eu não vou ter o olhar do outro. Porque a nossa rotina também, ela é, né? E aí foi assim que começou uma parceria diferenciada aí. E aí, através de um movimento desse do shopping, começou a surgir o interesse de, peraí, você não consegue... a gente não pode emparcerar o mesmo olhar de prefeitura aqui dentro do shopping? Você não consegue dar uma palestra, uma capacitação, uma conscientização aqui para os meus colaboradores? E aí surgiu um novo viés. Peraí, eu sou uma olhando com esse olhar. Peraí, agora eu tinha mais 1.500 olhando comigo naquele olhar. Esses 1.500 multiplicariam para, sei lá, mais quanto? E, de repente, eu tenho um shopping, que não é uma loja, são várias lojas. E, a partir do momento que esse shopping fala assim, você trabalha num shopping inclusivo. Então, as pessoas que estão trabalhando lá têm que ter o olhar de inclusão. E aí começou um outro movimento dessa parceria com os shoppings. E não foi foi 2, foi 3. Aí eu falei, opa, tá ficando bom esse negócio, porque uma coisa é o olhar público, o olhar privado, ele tem a opção de fazer ou não fazer. Mas aí, quando esse olhar privado quer olhar para o mesmo lugar que o olhar público está olhando, então nós somos muitos olhando da mesma forma. Então, essa é a ideia da campanha, da multiplicação da informação, né? E hoje, N situações surgiram depois disso. É igreja, gente, muita igreja procurando, entendendo ali o papel da igreja ou de um centro religioso de acolhimento. Porque, às vezes, tantas portas se fecham e, às vezes, você chega na igreja como último recurso. Chega lá, você não é acolhido. Né? E aí, mais uma porta se fecha. Talvez a última, como acontece em alguns casos por aí. E aí, quando eu vejo as igrejas buscando, então a gente tem um outro viés. E aí vem. Agora abriu escolas particulares procurando,
E a campanha ela foi tomando proporção. Legal, e você vê uma evolução do movimento, né? Inicialmente a abordagem só você, de alcance relativamente limitado, eles vai começando a fazer parceria, atingindo mais pessoas. Poxa, num shopping, as pessoas circulam lá diariamente, milhares de pessoas, e cada vez mais, imagina, uma palestra versus uma pessoa falando de um em um, né? No shopping, o legal era assim, quem vinha para o treinamento, quando eu falava com eles, assim, gente, o shopping não é o administrativo só. O shopping é quem está lá embaixo. Porque, assim, você está diante de uma crise, você vai perguntar para a moça da limpeza, você vai perguntar para o rapaz que está lá, o segurança. Sim. Né? Então, essas pessoas, mais que todas, precisavam entender. Sim. Né? E aí você tem aquelas pessoas sentadas. Quantas pessoas levantaram a mão? Meu neto é. Porque a minha primeira pergunta é assim: alguém aqui é pessoa com deficiência? Aí às vezes, levanta a mão. Alguém aqui tem pessoa com autismo na família? Aí alguns já levantaram a mão, né? Então, hoje o número vai aumentando. Tá aumentando. Alguém aqui já conhece algum autista? Aí muitas pessoas levantaram. Agora, assim, alguém já viu algum autista em algum lugar? Falei, então não vou falar de novidade para ninguém. Vocês conhecem? Vocês sabem como é? E aí aquele movimento que as pessoas participam, né? E aí surgem pessoas que talvez não sabiam que o filho é. A gente fala um pouquinho do autismo de forma muito simples. Não é uma palestra promovida, olhos, por exemplo, o nível de suporte 2, mas no nível de suporte 2, não é nada disso. A gente explica um pouquinho de uma linguagem bem simples o que é uma deficiência intelectual, tal, que acontece assim, assim. Existem alguns comportamentos que alertam, fala da conversa com o pediatra, ou quando adulto, com o clínico. A gente fala de um jeito muito simples, para que tenha fácil entendimento e eu queira escutar. Quando a conversa começa a ficar muito complicada, rebuscada, a pessoa não entende. Você já perdeu o foco, né? E baseado nisso, foram surgindo aí esses movimentos, né? E a campanha da prefeitura, a gente acabou que nem falou, ela leva o título do Lugar do Autista em Todo Lugar. A gente começou e permaneceu com esse título. E a gente tinha feito um PIN, como se fosse um PIN do Google, de localização, com o símbolo do autismo. E esse PIN percorreu diversos lugares aqui. Então, ele estava no parque, ele estava na igreja, ele estava num evento imenso da prefeitura. E a campanha, em todos os lugares, ela levava o Lugar do Autista em todo lugar. Porque eu não tenho que ir para o meu filho naquele shopping, porque lá, aquele shopping, dá para ir autista, por exemplo. Nossa, nessa festa aqui, dá para ir um autista. A gente começa a desmistificar isso. Onde é lugar, onde não é lugar, porque todo lugar é lugar. De todo mundo, não é? E aí a campanha vinha com esse viés. Então, a gente acabou exemplificando com o Lugar do Autista em todo lugar, em N cenários, né? Então, desde o desfile civil de 7 de setembro, aqui, eu não sei se você já acompanhou, o DCTA tem um evento de aviação imenso aqui. O último tiveram 55 mil pessoas e a campanha estava lá no meio do fervo. Aí estava o símbolo lá, pois pasme, é o lugar que eu mais vi autista. E isso serve para mim de exemplo, porque você imagina o quê? Barulho, aglomeração de pessoas, né? Espera para filas. Falei, não vai ter autista. O que você que pensa? É o que mais tinha. É todo mundo com seu fone. Né? Eu falo, todo mundo gosta. Quem que não gosta de ver Esquadrilha da Fumaça? Né? Então, aí estava todo mundo lá. E aquilo desmistificou muita coisa para mim. Porque eu fui com a campanha para conscientizar as pessoas. Tipo, por que aqui não pode ser um lugar de autista? Mas eles estavam lá já. Eu estava atrasada. Eles já estavam lá. Então, a conquista desse espaço, desse respeito, a campanha ela é extremamente importante. Para chegar em quem não conhece, em quem precisa entender um diagnóstico, talvez para identificar na família, né? Então, a campanha ela veio aí com esse boom 360 graus aí, que teve bastante êxito. Muito bom. Excelente. Você comentou brevemente sobre crise. Quando um autista tem uma crise agressiva, por exemplo, não só um autista, mas um autista, no caso específico dessa conversa, tem uma crise agressiva, frequentemente você percebe que as pessoas não sabem lidar exatamente com isso. Não demora muito, depois você pega o Instagram, você vai rodando, aparece umas postagens da Taylor Swift, e eventualmente aparece um professor dando mata-leão num autista, ou sei lá o quê, quebrando o braço, tentando segurar. Enfim, você percebe que é uma dificuldade generalizada, especialmente nas escolas, por exemplo. Como é que... Você acha que só as campanhas de conscientização seriam suficientes? Como é que a gente aborda esse tipo de problema?
Num primeiro momento, né, a gente entende que é o primeiro contato mais específico sobre um tema, né? Então, assim, autista, o que que é autista? Porque antigamente não era esse nome, né? E aí as pessoas resumiam nisso, ele tem problema de cabeça, ele não sei o quê, muito antigamente. E hoje, o diagnóstico já acontece. Então, tem diagnósticos específicos e a gente fala, poxa, mas aí está em crise, é bagunceiro, está fazendo birra. A primeira instrução que a gente dá, porque nessa capacitação, a gente não ensina ninguém a manusear ninguém. Né? Até mesmo porque precisa de treinamento, a gente sabe disso, tem que saber. A gente coloca essa pessoa à disposição. Então, como eu posso? Você pode ajudar muito, se colocando à disposição. Oi, mãe, o que eu consigo te ajudar? Se ela falar para você no meio do shopping, segura minha sacola aqui que eu vou correr atrás dele. Tá bom, eu seguro a sua sacola. Não encosta nele, porque se encostar vai ser pior. Então, você estar à disposição, você auxilia. Então, esse é o primeiro movimento que a gente faz. O manuseio ele é bem específico aí para poder ensinar alguém a fazer isso, né? Então, a gente vem com a questão do estar à disposição, de se colocar à disposição, ajudar como pode, chama a ambulância, quando a gente fala do shopping, né? Que tem ali o shopping tem ali o ambulatório médico. Você consegue ajudar dessa forma, né? Eu entendo que vai chegar um momento que a gente vai pular de etapa. Todo mundo vai estar falando de autismo, sempre alguém vai precisar saber, mas daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque, igual eu te falei, eu posso ser um autista, eu posso ter alguém na família autista, eu posso conhecer um autista, eu posso estar na igreja do lado de um autista. Então, a gente vai, com o entendimento, buscar sempre maior conhecimento. A partir do momento que eu olho com o olhar que eu entendi, eu vou querer saber mais. Nossa, mas e o que eu faço quando vê alguma coisa desse tipo? Se ele estiver acompanhado, eu vou perguntar para a pessoa que acompanha. Eu consigo ajudar? Se ela quer que eu faça alguma coisa, né? Porque geralmente está acompanhado. No caso, quando eu não sei como proceder, eu vou buscar ajuda específica, né? A gente tenta... Agora, nas escolas, o treinamento ele vai específico ali da equipe da educação em trabalhar os profissionais da área ali em relação a esse manuseio. Certo. A gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista e eu queria te fazer uma pergunta. Qual que você acha, na sua opinião, você me falou toda a sua trajetória, o que você tem trabalhado, qual que é a sua perspectiva sobre o próximo passo? Como é que você acha que as políticas públicas vão proceder? Como é que você acha que a visão do povo sobre o autismo vai avançar? Como é que você acha que vão desenrolar as coisas? Bom, no começo da nossa conversa eu te falei que eu vivo hoje, né? Assim, o hoje que planto amanhã, né? Então, quando eu começo um movimento, todo mundo aqui sempre quer mais, né? Então, a ideia das campanhas, ela vem, a gente sabe que é um trabalho árduo, né? Que a gente tem muito ainda para discorrer, muito para mudar, tanto em vários aspectos, tanto de saúde, pública, privada, escola, esporte, né? A busca é sempre da inclusão e que todo espaço seja para todas as pessoas. Mas a gente só vai conseguir isso através desse bate-papo, dessa abordagem, desse interesse de quem pode mudar a vida do outro. Então, por exemplo, o shopping não precisaria ter pedido para que eu falasse com os colaboradores. Poderia ter aderido à campanha e eu estar lá com o stand falando disso para os... Mas, espera aí, o shopping foi sensibilizado e teve entendimento que ele precisava colocar esse olhar nos colaboradores. Ô, Jordana, você comentou da carteirinha, quando você estava falando das políticas públicas. E a carteirinha do município, ela é mais antiga ainda do que a do Estado, né? Isso. Embora seja o mesmo documento, pelo que eu entendi, CIPTEA, os dois. Você pode falar um pouco mais? Posso. Então, vamos lá. Desde 2021, o município emite a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa carteirinha ela foi emitida conforme uma lei federal, Lei Romeu Mion, de 2020. Demorou um pouquinho para a gente sair, porque precisava da melhor forma, e aí logo foi pandemia, a gente estava num momento complexo, e a gente tentou facilitar da melhor forma para poder emitir o documento. Então, ele é um documento federal, que já é emitido há 3 anos. Vou falar um pouquinho da CIPTEA municipal, depois a gente fala um pouquinho da estadual. Perfeito. Essa carteirinha do autista aqui que a gente tem, hoje você solicita através do site da prefeitura. Você não precisa ir em lugar nenhum. Você tendo os documentos, todas as exigências da carteirinha são previstas em lei. Então, você entra no site da prefeitura, ou quando for um autista menor de 18, o responsável vai fazer um cadastro no Prefbook. Quando você entrou no site, já tem um quadradinho lá chamado Prefbook. Clico lá, faço o meu cadastro, que no caso é eu responsável,
vou solicitar um documento para o meu filho, no caso de menor. Eu entro, faço meu cadastro e lá tem uma aba carteirinha do autista, onde eu anexo os documentos necessários. Quais são? RG, o autista precisa ter RG, certidão de nascimento não é válida, conforme a exigência da lei. O CPF, se tiver no RG, repete o mesmo documento, esses documentos vão ser anexados às fotos lá. O laudo médico, emitido por um neurologista ou psiquiatra. Precisa saber o tipo sanguíneo, não precisa mostrar o documento, mas ele é autodeclaratório, você no preenchimento vai ter que dizer o tipo sanguíneo. Um comprovante de residência, porque ela é exclusivamente para o município de São José dos Campos, depois a gente vai explicar o porquê. E uma fotinho do RG do responsável. E uma foto de rosto. Foto de rosto que não precisa ser 3x4, uma fotinho de documento. Super simples, coloca a foto. Esses documentos são enviados, eles ficam em análise, demoram uns 2, 3 dias, são analisados. Se aprovados, a carteirinha já fica disponível de forma virtual, porque você pode usar ela de todas as formas. Quando eu te falei da campanha no comércio, foi para falar sobre isso. A pessoa poderia mostrar no celular, de forma física, impressa. Se eu imprimir no papel preto e branco, vou ter que aceitar. Por quê? Porque ela tem um QR Code. Esse QR Code, ele valida esse documento que eu estou apresentando como documento emitido pela Prefeitura de São José. Então, quando eu pegar esse QR Code aqui, ele vai me jogar no site da Prefeitura que diz esse é um documento oficial. Emitido pela Prefeitura de São José dos Campos. Então, independente da forma de apresentação, se houver questionamento, a pessoa pode consultar o QR Code. Acessibilidade multimídia. Então, eu posso estar na foto no celular, impresso, com a carteirinha. Eu fiz uma cópia colorida, que as mães gostam de ter mais de uma cópia, não tem problema. No questionamento, esse QR Code ele direciona. E aí, essa carteirinha ela é aprovada de forma virtual e depois de uns 30 dias aproximadamente, você recebe essa viazinha bonitinha aqui, de formatinho de cartão, para você poder guardar aí como um documento. Ela tem uma validade de 5 anos, para que a gente possa atualizar endereço, trocar fotinho, né? Porque todo mundo cresce, muda o rostinho, principalmente as crianças que acabam ficando bem diferentes. E a carteirinha ela vem com uma atualização, a gente ainda não teve a renovação, mas provavelmente daqui, quando fizer 5 anos a primeira leva, você entre para só confirmar os dados e anexar uma nova foto. Entendi. Você não precisa de um novo laudo, uma reavaliação? Não. Você vem para poder fazer a atualização dos detalhes da carteirinha, da fotinho, mudei de endereço, troquei de celular, né? Porque aqui ela informa o endereço, o nome do responsável, né? E aí ela vem aí. Hoje o município já emitiu 1.858 carteirinhas. Importantíssimo, e é isso que eu queria falar com você. Por que é importante a carteirinha? O Estado também está emitindo essa carteirinha. Por que o Estado está fazendo? É a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Baseada na mesma lei, uma lei federal que diz que Estado ou município deve emitir um documento de identificação para o autista. Quando a gente faz a do Estado, se eu tiver uma carteirinha do Estado ou do município, eu vou ser respeitada da mesma forma onde eu apresentar esse documento. Mas a cereja do bolo, quando eu faço a do município, eu estou contribuindo para a política pública do meu município. Então, pensa que hoje eu consigo entrar nessas 1.858 e saber onde tem mais autista aqui. Região Sul, região Leste, quantas meninas, quantos meninos, qual a faixa etária? Né? Eu tenho autista aí de 59 anos. Nossa, que legal. Tem pessoas sendo diagnosticadas depois de adulto, ou até mais velhos, que hoje entendem, né? Poxa, depois das campanhas, eu sempre notei que era alguma coisa diferente comigo, e aí vai em busca do direito. Eu adoro fazer carteirinha de autista de adulto. E os pais que hoje estão descobrindo o diagnóstico depois do diagnóstico do filho. Então, você vê uma variedade ali. Hoje eu consigo trabalhar a política pública através dos dados. Eu tenho um censo. Né? Então, é importante. A gente pode fazer as duas? Pode fazer as duas. Quanto mais documento que garanta o direito, é melhor. Mas, se eu moro em São José, é importante que eu faça de São José. E é super simples. E hoje, a gente trabalhou o comércio para receber esse documento e te atender ali na garantia de um direito. A carteirinha ela vem aí para, como muitas vezes não é uma deficiência aparente, ela vem para que você não se exponha. Antigamente, a mãe arrancava o laudo, e mostra o laudo, e mostra o documento, e mostra isso, e brigava. Não, hoje em dia ela chega, a maior parte das pessoas conhecem o documento, e ela já vai ser atendida aí com a prioridade. E, para a construção de política pública, qual que é o intuito? Para que futuramente ela estreite aí os processos, né?
Que apresente a carteirinha e já dê entrada, né? Hoje em dia você tem que fazer vários processos para requerer talvez transporte, para entrar no esporte. Sim. Imagina você apresentando a carteirinha e fala, opa, já tem? Tá ótimo. Muitos trâmites, Então, mas para isso, a maior parte dos munícipes precisam ter o documento, uma vez que ele não é um documento obrigatório, a gente não consegue obrigar, mas a gente talvez consiga encurtar processos, né, para quem tem. Aí o município já vai ter aqueles dados em sistema. E aí a gente consegue utilizar aí para a construção de política pública e visando aí a qualidade de vida também na questão de acesso aos serviços. E isso é muito legal, né? Porque você não dá só a carteirinha, que por si só já tem uma importância em questão de direitos. Você também constrói um instrumento de epidemiologia e de política pública. Exatamente. Um censo. Que a gente sabe hoje é muito difícil, né? A gente sabe quantos autistas estão na saúde, quantos estão na educação, quantos estão no esporte, mas os que utilizam a rede. Mas e os que não estão na rede? Né? Que às vezes a gente vai pleitear uma verba alegando que São José tem 1.850 autistas, mas na verdade São José tem 10 mil. Então, às vezes, ele se enquadra em outros tipos de projetos muito maiores que justificam aí grandes centros no município, por exemplo, pelo número de autistas, ou que justifique aí muito mais vagas aí na saúde, mas, né? Então a gente acaba tendo parâmetro para construção, para cobrança, né? Então hoje a gente utiliza o censo, infelizmente o IBGE como dado, né? A gente não tem um censo específico da pessoa com deficiência porque ele não é como um censo comum. Eu não consigo qualquer pessoa bater na sua casa e perguntar, oi, porque ele é autodeclaratório. Se você disser lá que você tem autismo, ele não vai te pedir o laudo. E que seja curado para as necessidades do município também. Exatamente. Agora, o dia que a gente conseguir, já estamos aí lutando para isso, para ter um censo da pessoa com deficiência, ele tem que ser aplicado por alguém da saúde, que vai perguntar, você tem um laudo? Apresenta o laudo, né? Porque às vezes a pessoa está em hipótese diagnóstica, mas se ele declara que ele num senso comum, ele vai ser... é igual a questão do surdo mesmo. Você escuta pouco, você escuta muito pouco, ou não escuta, você determina o grau da sua surdez. Né? E, na verdade, um laudo vem justificando de fato. Não, ele não escuta nada. A gente precisa de recurso. Né? Então, você, com o censo, você constrói. E o autista aí sai na frente aí com o censo do autista. E aí a gente pede para que todas as pessoas façam, tenham entendimento da utilidade, tanto para garantir direito pessoal, mas como para a construção da política pública no município. Jordana, agora que a gente está chegando no fim, duas coisas. Eu queria que você dissesse que se você tivesse falando agora para todas essas famílias, as pessoas que possivelmente estão assistindo a gente, e talvez em circunstâncias desafiadoras, como algumas que a gente falou aqui, o que você falaria para elas? Hoje, para as famílias que estão na luta, que a gente acaba acompanhando todos os dias, para as famílias que talvez não estejam na luta, mas que possam contribuir na luta das outras famílias, né? Que nós somos pecinhas importantes na vida do outro. Não existe eu sem você, sem ele. Então, assim, a gente entende que a luta é grande, a gente entende o papel de cada um, o papel da família quando ela se levanta em relação ao direito, quando ela luta por um direito, o papel de alguém que adere a uma questão, mesmo que não seja a luta dela. Né? Eu acho que assim, toda luta é válida. E aí, hoje a gente só vai conseguir construir um futuro ou construir mais direito, mais qualidade de vida quando a gente luta. Né? E aí que não desanimem, que continuem contribuindo para a construção. Eu me sensibilizo, eu acho que as pessoas com deficiência e suas famílias têm muito para construir, fazem parte de uma construção. E a gente tenta, como prefeitura, colocar o olhar aí de melhoria, de qualidade, de direito, né? A gente sabe que a luta ela vem de todos os aspectos, mas é uma luta de respeito e de construção para um futuro aí inclusivo, quando a gente não precisaria mais estar falando que um lugar precisa ser adaptado ou que esse lugar não tem inclusão. A gente estaria discutindo num futuro não muito distante, espero, melhorias de atendimento, mas não o básico, que se a gente não lutar hoje, a gente não constrói para amanhã. Né? Então, é sobre o respeito à luta dessas famílias. Jordana, para finalizar, tem uma coisa que a gente faz aqui nesse podcast, uma tradição, que o convidado da vez ele faz uma pergunta para o convidado da próxima. Então, que pergunta você faria para o próximo convidado? Bom,
Eu acho interessante, assim, às vezes, quando a gente passa por momentos como esse que a gente está tendo aqui agora, é falar um pouquinho de como isso chegou até a gente, né? De repente, por que estamos sentados aqui? Então, baseado nisso, eu acho que eu deixo a próxima pergunta. Hoje, na sua vida, como você pratica a inclusão? Falando de você, você próximo, convidado. Como você pratica a inclusão? Perfeito. Jordana, foi um prazer ter essa conversa com você, viu? E foi uma conversa muito interessante, muito inspiradora, não só do ponto de vista da sua história pessoal, que é muito bonita e desafiadora, eu tenho que admitir, inspirador, definitivamente, e do trabalho também, do trabalho que vocês performam na prefeitura. Eu que agradeço todo e qualquer movimento que a gente consiga mudar a vida de alguém, ele é de extrema importância, independente da causa, mas falando de pessoa com deficiência, para mim isso a gente já está atrasado, né? Então vamos correr atrás. Eu agradeço, espero que momentos como esse aconteçam mais vezes e estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigado você.